A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, vamos concluir esta série sobre o fruto do Espírito. É o 6º sermão e com a graça do Senhor nós conseguimos concluir hoje aquilo que nós estamos analisando e aprendendo sobre essas 9 características que Paulo descreve para nós em Gálatas 5, 22 e 23 como o fruto do Espírito. Nós vamos ler estes 2 versos do capítulo 5, versículo 22 e 23, e depois nós vamos orar. Então agora vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar? Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no santo nome do Senhor Jesus que nós estamos na sua presença, Pai. Primeiro te agradecer por esta oportunidade que temos de ler e que vamos ter de ouvir a sua palavra, a exposição das Escrituras. Pai, nós pedimos ao Senhor o poder do Espírito, a iluminação do Espírito, nos dando graça e sabedoria para entender a sua palavra, e também que o teu Espírito aplique a sua palavra, transformando a nossa mente, o nosso coração e nos fazendo cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, para que possamos viver para a sua glória neste mundo. Pai, eu te peço a unção, a sabedoria e o poder do teu Espírito, para poder te glorificar e edificar os meus irmãos. Exalta o teu nome através da tua palavra, Pai, e o nome do teu Filho. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmãos, então vamos lá. Nós estamos aqui já numa caminhada, hoje é o 6º sermão, sobre aquilo que nós conhecemos como fruto do Espírito. 9 características de caráter que o Espírito Santo produz em todos aqueles que foram regenerados e justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto aqui e aprendido e repetido, e é importante repetir algumas coisas, e desde o início eu falei que algumas coisas eu iria repetir, se não em todas, na maioria das mensagens. Uma delas é que o Evangelho, a vida cristã, não é legalismo. Nós vimos isso no início do capítulo 5, quando Paulo fala aos crentes da Galácia e a nós, e a todos os crentes de todas as eras, que nós não devemos nos afastar da liberdade com a qual Jesus Cristo nos libertou pelo Evangelho. Ele nos libertou da condenação da lei e nos libertou do domínio do pecado. Então nós não podemos agora voltar para uma tentativa de conquistar a salvação por meio de regras e leis, porque nós não conquistamos a nossa salvação. A nossa salvação é fruto do amor e da graça de Deus. A nossa salvação é uma obra soberana da graça de Deus. Quando Paulo vai falar da salvação de Deus em 2 Coríntios 5, do verso 14 em diante, ele vai dizer: mas tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Paulo faz questão de sempre mostrar para nós que o autor da nossa salvação é Deus, não somos nós. Mas também nós temos aprendido que o Evangelho, a vida cristã, não é libertinagem.
Não é eu fui salvo pela graça, então se eu fui salvo pela graça e Deus, Ele vai me preservar até o dia final, então eu posso viver do jeito que eu quiser, não importa. Não. Paulo vai dizer que essa liberdade que o Evangelho nos trouxe é a liberdade para servirmos uns aos outros em amor. Ele vai dizer isso no capítulo 5, quando ele diz para nós, no verso 13, porque vós, irmãos, Gálatas 5,13, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a nossa liberdade é a liberdade para viver uma vida de amor em serviço ao nosso próximo. E aí ele vai mostrar para nós também aqui no capítulo 5 que existe uma guerra, uma luta espiritual na vida de todo cristão. A carne, que é a nossa natureza pecaminosa, que luta contra a nossa nova natureza ou o Espírito Santo habitando em nós. Ele vai dizer para nós que a vida cristã, que não é nem legalismo e nem libertinagem, é a vida no Espírito. Então, se você quer escrever para alguém o que é a vida cristã, você diz assim, olha, a vida cristã é a vida no Espírito Santo. Aí a pessoa vai te perguntar, mas o que é a vida no Espírito Santo? Aí Paulo vai dizer para nós no verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo está dizendo que viver no Espírito é ser conduzido, controlado pela pessoa do Espírito Santo que agora habita no cristão. Então a vida cristã é viver em submissão à pessoa do Espírito Santo, sendo conduzido, guiado, controlado pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo, através do poder sobrenatural de Deus, a não satisfazermos mais os desejos da nossa carne, ou seja, mortificarmos o pecado diariamente e vivermos em obediência à vontade de Deus revelada nas Escrituras, em todas as áreas da vida. Então a vida cristã, a santificação é isso. É a vida no Espírito. É a obra santificadora do Espírito sendo desenvolvida na vida daqueles que foram justificados pela fé. Então é impossível um crente genuíno dizer, eu fui justificado, mas eu não estou sendo santificado. É impossível. A justificação segue-se a santificação. A partir do momento em que alguém é alcançado pelo Evangelho, é vivificado pela obra do Espírito Santo, é regenerado, é conduzido à fé e à união com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem viver dentro dessa pessoa, agora é a vida de Deus na alma do homem. E é o Espírito Santo produzindo esse fruto, essas 9 características que são descritas aqui no verso 22 e 23 de Gálatas 5. Que quando nós olhamos para elas, nós vemos o caráter de Cristo, essas 9 características. Então, a obra do Espírito Santo é produzir e formar em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. É conduzir você e a mim, cada dia mais, uma obra contínua de amadurecimento espiritual, fazendo com que nós sejamos cada dia mais parecidos com a pessoa bendita do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu gosto muito de uma das bem-aventuranças que Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. E segundo o Dr. Mark Lloyd Jones, que já está com o Senhor na glória, quando ele interpreta essa bem-aventurança, ele diz o seguinte,
Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede na alma de ser parecido com Jesus. Mas há uma promessa para quem deseja ser parecido com Jesus. Jesus diz: serão satisfeitos. Ele promete que se eu desejo ser parecido com Ele e busco isso em minha vida diária, Ele vai me dar isso. O Espírito Santo vai me santificar e vai me fazer cada dia mais parecido com Ele. E a vocês também. No sermão passado, nós vimos duas características do fruto do Espírito, que foram as duas anteriores aqui, a mansidão e ao domínio próprio. Ou seja, nós vimos sobre a bondade e a fidelidade. Nós pudemos aqui analisar o que é a bondade cristã e o que é a fidelidade cristã. Agora hoje, com a ajuda e a graça de Deus, nós vamos analisar o que significa a mansidão e o domínio próprio na vida cristã. Então nós vamos iniciar primeiro com o significado da mansidão. O que significa mansidão? Depois nós vamos ver um exemplo. Vou citar alguns, mas nós vamos ler um específico, exemplo de mansidão na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos ver alguns textos em que nós somos ordenados por Deus a colocar em prática na nossa vida diária a mansidão. Praticar esse fruto do Espírito na nossa vida. Depois nós vamos ver o que significa domínio próprio. E aí nós vamos também poder olhar para o domínio próprio e ver como nós somos também orientados pelas Escrituras a exercer o domínio próprio. E como ele não está no último da lista aqui nas 9 características aleatoriamente. A primeira característica que Paulo coloca no fruto do Espírito é o amor. E o último é o domínio próprio. E que se eu não tiver domínio próprio, eu não vou amar. E eu não vou ter nenhuma das outras características do fruto do Espírito. Então o domínio próprio é central e essencial também na vida cristã. Então vamos começar pela mansidão. O que significa mansidão? O termo no grego é prautes, que Paulo usa da sua pena, inspirado pelo Espírito Santo. Esse termo, por vezes, nas Escrituras, é traduzido como gentileza ou brandura. Significa força controlada e expressada por um coração humilde. Força sobre controle que se expressa através de um coração humilde. Abram comigo em Mateus 11. Eu acho que é o único texto em que Jesus diz algo sobre o coração dele. O próprio coração dele. Jesus revela para nós como é o coração dele. Mateus 11, verso 29. Prautes, mansidão, força sob controle, que se expressa por um coração humilde. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ao contrário dos líderes religiosos, dos fariseus, os mestres da lei, que tomaram a lei e que acrescentaram regras e preceitos humanos à lei e fizeram da lei de Deus um fardo impossível de carregar, Jesus está dizendo que o ensino dele para nós é um jugo suave e um fardo leve. E que se nós caminharmos com ele, aprendendo dele, nós vamos achar descanso para a alma. Por quê? Porque no coração do bom pastor, há mansidão e humildade. E nós vamos ver depois como que essa mansidão e essa humildade de Jesus se manifesta na prática, quando depois da ressurreição dele,
ele tem um encontro na praia com alguns dos apóstolos, e ele vai restaurar o apóstolo Pedro, depois de Pedro ter caído feio e negado o Senhor 3 vezes. Nós vamos ver, com detalhe, como que esta brandura, essa gentileza, este coração manso e humilde de Jesus, toma Pedro e restaura Pedro. No seu sentido secular, o termo grego significava uma brisa suave ou uma fera domesticada. Um cavalo bravo, e que era domesticado e depois de algum tempo sendo domesticado, amansado, toda aquela força daquele cavalo bravo agora estava sob controle. Continuava forte, mas agora domesticado, sob controle. Isso nos faz olhar para uma figura nas Escrituras, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que é realmente o exemplo máximo. Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, mas ninguém pode dizer que Moisés era um homem fraco, sem autoridade. E por que não dizer sem um certo poder? Porque veja, Deus escolheu ele para uma missão difícil. Mais de 1 milhão de pessoas, tirá-las e conduzi-las do Egito para o deserto. E nós vemos em Moisés autoridade conferida por Deus, força e um certo poder para liderar, conferido por Deus, mas tudo aquilo sob poder. Um homem manso. E Jesus? Quantas vezes nós vemos Jesus sendo franco, firme e duro com os fariseus, mas nunca usou sua autoridade, seu poder, para insultar, mesmo quando era questionado, insultado pelos falsos mestres lá da lei e os fariseus, nunca respondeu com agressividade, com o espírito beligerante, combativo, com guerra, nunca. Sempre com firmeza, sempre com verdade. Mas Jesus nunca impôs sua autoridade e o seu poder para agredir, insultar ou desprezar alguém. Eu fico me perguntando quando nós vemos líderes de igreja, pastores, que têm certa autoridade espiritual por causa da função que ocupam no corpo de Cristo, não por serem melhores do que outros irmãos. Mas ao invés de serem mansos e humildes, e usar essa autoridade para servir, vez ou outra você vê um caso de pastores que usam essa autoridade, esse suposto poder que acham que têm, para ferir pessoas, para insultar, para se impor como superiores aos outros. Como nós devemos agir? Nós devemos agir como Jesus. Jesus, se tem alguém que poderia se impor de alguma maneira, porque não tinha pecado nenhum, era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz que o seu coração era manso e humilde, firme, forte. Quem pensa que Jesus era um homem fraco, não leu os 4 evangelhos. Jesus era um homem de um caráter, de uma força espiritual, moral, incomparável. Mas quando ia lidar com as pessoas, mesmo com aqueles que o hostilizavam e que o agrediam verbalmente, e por que não dizer que o agrediram fisicamente? Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus sendo preso no Getsemane, Pedro desembanha da espada, corta a orelha do Malco, e Jesus manda ele guardar a espada, porque Jesus disse: se eu quisesse, eu chamava aqui quantas legiões de anjos para me defender aqui. Tinha todo o poder, mas sob controle. E não fez uso disso.
Depois ele é levado para a casa do sumo sacerdote, ele é zombado, ele é escarnecido, ele é cuspido, ele é esbofeteado, e escolhe, mesmo quando insultado e agredido, se calar. Às vezes, a mansidão nos leva a escolher o silêncio. Não porque você seja alguém fraco e que não tenha conhecimento e sabedoria em relação à verdade, mas porque nós queremos andar como nosso Senhor andou. Ser pessoas de coragem, fortes, mas que não se colocam como superiores aos outros. E escolhe o caminho da gentileza. Mesmo quando temos que responder, o caminho certo é uma palavra branda que vai desviar a ira. Foi assim o nosso Senhor Jesus Cristo. A raiz, em segundo lugar, mais profunda desse tipo de mansidão na vida dos cristãos é a verdadeira humildade. Quando você encontra um cristão que fica claro para você que aquela pessoa tem mansidão, pode olhar. Tem uma raiz ali de humildade naquela pessoa. Por quê? Porque para nós, que não somos Jesus, que era sem pecado, temos que estar enraizado na humildade para expressar essa mansidão. Sabe por quê? Porque essa mansidão ela vai ser fruto de uma forte consciência que nós vamos ter de que nós somos apenas humanos. E de que somos falhos, sujeitos a tentações como todos os outros. Não temos motivo algum de nos sentirmos superiores e nos tornarmos agressivos contra as pessoas quando elas evidenciam contra nós as suas falhas. Não, nós não vamos nos impor dessa maneira. Se conhecemos o nosso próprio coração, jamais vamos tomar isso como um modo de vida. Não estou dizendo que nós seremos perfeitos e que nunca iremos falhar e talvez numa resposta seremos ríspido, agressivo como não deveríamos. Mas a marca de um cristão manso, no todo da sua vida, é que há uma raiz de uma verdadeira humildade. De alguém que por causa do Evangelho tem um autoconhecimento. Se vê como um pecador. Sabe que é humano, sabe que é falho, sabe que é sujeito às mesmas tentações daquela pessoa e sabe que ainda peca. Então, quando essas pessoas falham contra nós, nós não vamos responder nos impondo com uma atitude de superioridade, porque nós conhecemos o nosso próprio coração e sabemos que sem a graça do Senhor e do Espírito Santo, nós faríamos a mesma coisa. Amém? Lá em Efésios 4, 1 e 2, vamos abrir lá, elas andam como irmãs gêmeas. Quando Paulo vai dizer o tipo de vida digno do chamado do Evangelho na vida do crente, ele vai falar sobre as duas virtudes. Efésios 4, 1 e 2. Nós já usamos esse texto para falar sobre a longanimidade, mas Paulo também fala de outro fruto do Espírito aqui, outra parte do fruto. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamastes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, com toda a humildade e mansidão, uma percepção correta de quem eu sou, que vai me fazer ter uma resposta correta com a falha dos outros. Se formos humildes, na maioria das vezes seremos mansos com as pessoas. Vamos olhar agora lá para o Evangelho de João e ver um exemplo desta brandura, desta humildade, dessa mansidão, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ver na prática como ela se manifestou. Nós sabemos da história. Pedro, nós vamos lá no verso 15.
Evangelho de João 21, verso 15. Nós sabemos da história. Pedro, antes de Jesus ser preso, disse: olha, eu vou com o Senhor até a última. Quem tiver que morrer pelo Senhor, eu vou. Mas não foi bem assim. E Jesus avisou ele: Pedro, você vai me negar. Mas Jesus também falou para ele: eu orei por você. E quando você se converter, apacenta os teus irmãos. Não é se você se converter, é quando você vai se voltar para mim. Você pertence a mim, eu já orei por você. É isso que Jesus quis dizer. Eu vou preservar você. Você vai cair, você vai pecar contra mim. Mas eu vou preservar você para você não perder a fé para sempre. Você vai voltar. E aí lá na praia, depois de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, Jesus vai encontrá-los e vai fazer um café com eles. Vai assar um peixe ali. E no verso 15 está escrito assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outros te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Eu li esse verso 20 aqui, de Pedro olhando para trás e vendo o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava aqui, que se reclinou no peito de Jesus lá na ceia, é João. É quem escreve isso aqui. Por que eu quis ler o verso 20? Porque olha como Jesus faz para restaurar Pedro. Primeiro, eles terminam a refeição e provavelmente Jesus, ele não interroga Pedro na frente dos outros. Eles terminam e ele sai para caminhar com Pedro. E João vem atrás. Ele chama Pedro à parte. Uma conversa só entre os dois. E veja, isso mostra que, primeiro, Jesus não repreendeu e não humilhou Pedro na frente de ninguém. E mesmo quando estava só com o Pedro, ele não humilhou e não repreendeu Pedro. Imagina Pedro, depois de ter negado o Senhor 3 vezes, os evangelhos dizem que Pedro saiu e chorou amargamente. Ele se arrependeu verdadeiramente do que ele fez. Mas imagina na mente de Pedro: eu nunca mais serei um discípulo de Jesus, pelo que eu fiz. Eu nunca mais serei um líder entre os discípulos. Eu nunca mais pregarei como um apóstolo dele. Mas ele estava enganado, porque Jesus é manso e humilde de coração. Jesus vai até ele, tira ele à parte, e por 3 vezes, de uma maneira gentil e cheio de ternura, que dá para sentir nas palavras: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Você não está fora do meu rebanho não, Simão. E você também, eu não desisti de você para a missão que eu tenho para você no Evangelho. Você vai continuar, você vai pastorear a minha igreja. Você me ama, Simão? Ele negou 3 vezes, Jesus está dando a oportunidade dele reafirmar o amor, ainda que muito menor, infinitamente menor do que o amor de Jesus por ele, mas Jesus está dando a ele esta graça de, na frente, face a face com Jesus, dizer: eu te amo, Senhor. Ainda que seja um amor bem infinitamente menor que o seu, porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu te amo.
Dá para ver mansidão e humildade aqui? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Porque a minha mente veio várias coisas hoje à tarde, falhas, mesmo depois de regenerado e convertido. Mas também me veio a lembrança, e eu quero que você traga a lembrança. Se depois de você ter pecado de errado feio, Jesus jogou você fora? Jogou? Provavelmente se ele tivesse jogado, talvez você não estaria aqui essa noite. Talvez ele não apareceu fisicamente, visualmente para você, mas através do Espírito Santo e da sua palavra, ele trouxe você de volta para ele. Ele transbordou, como o bom pastor que ele é, de cuidado sobre você. Não poucas vezes os profetas se referem a Deus no Antigo Testamento como o pastor do seu povo que ia carregar o seu povo no colo como um pastor carrega um cordeirinho. Por que não falar da mansidão de Deus na sua vida e na minha vida? Quantas vezes você achou que você já tinha se arrependido daquele tipo de pecado e falado, Deus, eu não quero mais, e de repente você se achou tropeçando no mesmo erro? E depois você percebeu, depois de talvez um período de disciplina de Deus, de uma impressão da ausência dele, de repente, você volta a sentir aquela comunhão e aquela presença do Senhor, quando você ouve as Escrituras, quando você está no meio do povo de Deus, você diz, o Senhor não me jogou fora. Ele foi manso e humilde comigo até na disciplina. Deus disciplina os filhos que Ele ama. Eu já fui alvo da disciplina de Deus e ela dói. Mas eu também posso me alegrar porque eu experimentei no meio dela e mais ainda no final dela o amor, a ternura, a gentileza e a humildade do coração do meu bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Só por isso que eu continuo na perseverança, porque o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele chama pelo nome e ele as conduz. Não é a nossa capacidade. Mas nós também somos instruídos, em terceiro lugar, a vivermos uma vida caracterizada pela mansidão em semelhança ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve acontecer de maneira prática nos nossos relacionamentos com as pessoas. Lá em Tito 3, verso 1 e 2, vamos abrir lá. Primeiro, nós somos exortados de maneira geral a sermos mansos. Depois, de maneira específica, no cuidado com os irmãos. E depois, de outra maneira específica, na evangelização. 3 maneiras que as Escrituras nos ensinam a viver na prática esta mansidão. Primeiro, lá em Tito 3, Tito está com a missão de organizar, ensinar a igreja lá na ilha de Creta. E Paulo escreve essa epístola para esse jovem pastor, e no verso 1 do capítulo 3, Paulo diz, lembra-lhes, todos os cristãos, toda a igreja, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Verso 2, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Na Almeida Revista e Corrigida e na NVI, cortesia, que é traduzido como mansidão. Então, todos os crentes são ordenados por Deus aqui a não serem briguentos, mas pacíficos, e a agirem para com todos os homens com mansidão. Com isso que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Conhecer o nosso próprio coração, à luz do Evangelho, saber das nossas deficiências, tentações, falhas, sermos humildes, e quando as pessoas nos atacarem, nos ofenderem, seja por palavras, por atitudes, nós não vamos nos impor a nossa força, o nosso conhecimento da verdade, com superioridade. Nós vamos responder com gentileza,
ainda que com firmeza e verdade, mas com brandura, com compaixão, com misericórdia, com amor, com graça. Como Jesus fez com você quando você caiu e comigo várias vezes. E com Pedro. Amém? Gálatas 6. Um exemplo prático agora no meio da comunidade da fé. No capítulo 6, Paulo vai descrever como essas 9 características do fruto do Espírito devem se manifestar na prática. Então, no verso 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo aqui é o amor. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Parece que esse verso 3 não tem a ver com o verso 1, mas tem. Para eu me importar com meu irmão, e mesmo quando eu surpreender ele num pecado grosseiro, e exercer isso aqui, que a palavra de Deus diz que eu tenho que exercer, com mansidão. A palavra que Paulo usa aqui para corrigiu com o espírito de brandura, o corrigiu aqui no grego era usado para quando alguém tinha uma fratura num osso de um membro do corpo e aquele osso era colocado no lugar, é trazer de volta para o lugar. Quando ele diz aqui, ele está dizendo, quando você vê um irmão surpreender ele em alguma prática pecaminosa, que aquilo é corriqueiro na vida dele, você deve agir de maneira a trazer ele de volta para o caminho do Senhor Jesus. Não é para você pegar o erro dele e sair fofocando, sair logo correndo e contar para o pastor, ou espalhar isso para alguma outra pessoa. Não. Você vai com espírito de mansidão. E para ir com espírito de mansidão, eu preciso ter humildade. E para ter humildade, eu não posso agir como está no verso 3. Aquele que pensa ser alguma coisa e não é, a si mesmo se engana. Então, eu não devo pensar mais de mim do que eu sou em Cristo, e pensar adequadamente em mim do que eu sou em mim mesmo, capaz dos mesmos erros, se a graça não me preservar. E aí sim, me colocando embaixo, crescendo para baixo, aí eu vou corrigir com espírito de mansidão e falar, irmão, vem cá, o Senhor nos ama, o Senhor morreu por nós, o Senhor não nos quer nesse caminho não, vem cá, o caminho é outro. Paulo está dizendo que isso faz parte de levar a carga uns dos outros. É triste, infelizmente, quando ou nós, ou alguém que a gente já viu dentro de igrejas, quando vê algum irmão em algum pecado mais grave, a primeira coisa que faz é pegar o telefone e sair contando para os outros. É fazer a tal da fofoca. Maligno, diabólico, contrário ao Espírito Santo. Ao invés de, primeiro, orar por aquele irmão, pedir a Deus graça, se for alguém cheio do Espírito e que tem condições de ajudar aquele irmão, ir até ele, com espírito de mansidão, confrontar no amor, para trazer de volta para o caminho do Senhor. Porque quando nós vemos alguém, a Escritura diz que o amor cobre multidões de pecado. Mas se ao invés de eu corrigir ele, eu agir com arrogância e com superioridade, e esquecer da minha própria fraqueza e das minhas tentações, e sair denegrindo aquela pessoa, aquele irmão, o Senhor vai me disciplinar. A nós todos. Então que Deus nos dê graça de sermos mansos em lidar com isso. 1 Pedro 3,15.
Uma outra questão em que nós somos exortados a agir com mansidão é quando nós vamos responder às pessoas sobre a razão da nossa fé. Por que cremos e em quem cremos? Então, se alguém vier, por que você é um cristão? No que você crê? E você for evangelizar alguém, o apóstolo Pedro diz assim, na primeira epístola, capítulo 3, verso 15: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quando eu vou evangelizar, mesmo aqueles que têm outra crença, mesmo aqueles que dizem abertamente, Deus não existe, eu devo ser manso, eu não devo agir como alguém superior a Ele. Porque era assim que Jesus pregava o Evangelho, com mansidão. É só vocês olharem para as pessoas que Ele salvou, que Ele se encontrou e salvou, como Ele foi. Lembra da mulher no poço, em João 4, a mulher samaritana? Como Jesus conduziu aquela mulher a perceber que ela necessitava da água viva e de um relacionamento com Deus em espírito e em verdade. Como que Jesus conduziu? Vejam as palavras, veja a brandura, veja a ternura com que Jesus evangeliza aquela mulher. Até para falar para ela do pecado, ele fala com brandura. Você teve 5 maridos e o que você está agora não é. Chama ele. Ah, não tenho marido, disseste bem. E tudo com o propósito não de insultar, de humilhá-la, de desprezá-la, não. Tudo para conduzir ela à sede mais profunda que ela tinha dentro da alma dela, que nem ela sabia, a sede da água viva que só ele podia descedentar. Ia mostrar para ela, não é no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, não é questão mais de local. Mas é uma questão de agora ter um relacionamento com Deus em espírito e em verdade. Então, quando você for evangelizar alguém, lembre-se disso. Antes de você ser alcançado pela graça, lembre-se de quem você era. E aí você vai abaixar. E aí você vai ser manso para expor o evangelho. Irmãos, eu estou dizendo isso porque no meio dos reformados, que estudam com afinco a sã doutrina, as grandes doutrinas da fé, quantas vezes em blogs, no Instagram, em todas as mídias sociais, vocês veem brigas entre evangélicos, usando palavras de baixo calão para se dirigir um ao outro, falando das verdades do evangelho. Veja, eles não estão evangelizando os de fora, eles estão brigando entre eles, ainda que para chegar, na verdade, sobre uma doutrina, mas de uma maneira que não é a maneira que Pedro está ensinando aqui. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e quando você for dar razão da sua fé aos outros, qualquer outro, de qualquer crença, faça com mansidão e com boa consciência, para que eles não difamem vocês, e se difamam, se sintam envergonhados vendo o proceder de vocês. É assim que nós devemos viver. E o domínio próprio? O que significa o domínio próprio? Esse é super importante, irmãos. Domínio próprio, o termo grego significa literalmente, se você traduzir literalmente, a palavra que Paulo usou é em força. Em força. Refere-se a uma interna restrição dos apetites e paixões,
resultando em um domínio espiritual que se submete constantemente à vontade de Deus e não à vontade humana. Domínio próprio é aquilo que aconteceu e que nós podemos ver lá em Gênesis 39, quando José é colocado, ele é vendido pelos irmãos, ele chega até o Egito, ele vai trabalhar para um homem chamado Potifar, e aquele homem, vendo que Deus abençoava em tudo que José colocava a mão, o Senhor era com ele, aquele homem confia toda a administração das suas coisas, da sua casa, a José. E José se torna o principal na casa daquele homem. E a mulher daquele homem começa a tentar José na área da imoralidade sexual, dizendo a ele para ele se deitar com ela. E José vai dizer que não. Como eu poderia fazer isso com o meu Senhor que confiou tudo na casa dele? Como que eu poderia fazer isso? Mas ele não diz só isso. E por isso nós podemos ver que aquele domínio próprio que José teve para controlar os seus apetites e desejos naturais da sexualidade, que estavam sendo tentados por aquela mulher, nós podemos dizer que é fruto do Espírito, não apenas por ele não ter feito pela consciência que ele tinha da confiança que Potifar tinha nele. Ele foi fiel ao seu Senhor, ele era confiável, mas o texto diz que ele diz assim: como eu faria tal coisa e pecaria contra o meu Deus? Como é que nós sabemos que é fruto do Espírito? Porque não era só apenas por não trair o seu senhor humano, mas era por uma contínua consciência da presença de Deus na vida dele. Isso é domínio próprio. É uma restrição, um domínio espiritual capacitado pelo Espírito Santo de restringir os impulsos e os desejos pecaminosos da nossa natureza caída, nos sujeitando à obediência à vontade de Deus revelada nas Escrituras em todas as áreas da vida, e não à nossa natureza caída. Segundo, o domínio próprio é uma das obras do Espírito Santo dentro de nós, porque ela está em Gálatas 5:23 como uma característica do fruto que o Espírito Santo produz no crente. O Espírito Santo produz domínio próprio no cristão. Para quê? Para que nós tenhamos, por meio do Espírito, a capacidade de poder controlar e exercer domínio sobre os nossos desejos pecaminosos, porque nós não fomos glorificados, o pecado habita em nosso corpo mortal, e os desejos da nossa natureza caída, desordenados, aquilo que Paulo gosta de usar o termo traduzido aqui no Novo Testamento de concupiscência, desejo desordenado, desenfreado, super desejos, que vivem pulsando dentro de nós, é como se fosse um vulcão querendo entrar em erupção, e nós precisamos de um poder que não há em nós, para poder manter esses desejos pecaminosos restringidos e sobre o nosso domínio. Quando Deus criou o homem no jardim, Deus criou o homem perfeitamente bom. E Deus colocou no homem instintos naturais, que eram puros. Sem a presença do pecado, eram todos puros. Fome, sede, sexualidade, instintos e desejos naturais que Deus criou o ser humano com ele. De forma que o ser humano iria viver como senhor, neste termo, de si, senhor das suas faculdades e dos seus instintos naturais. Mas depois da queda, a coisa virou. Os nossos instintos e desejos naturais, que no início eram puros e bons, criados por Deus, com a presença do pecado na nossa natureza agora, eles passaram a exercer domínio sobre nós. Olhe para o mundo. Cada vez mais erotizado, sensualizado. Os homens e as mulheres, e nós outrora, éramos dominados pelos desejos sexuais, desordenados,
fruto da presença do pecado em nós, algo que era para ser santo, desfrutado dentro do casamento, do matrimônio, com santidade, com beleza, com amor. Veja o que o pecado fez. E o domínio próprio é Deus agora regenerando pessoas que eram escravas desses instintos e desejos desenfreados, reordenando agora esses desejos dentro das pessoas, no sentido de dar-lhes poder e graça para refrear e restringir esses apetites e esses desejos pecaminosos da nossa natureza caída. Não há como olhar para o domínio próprio e não voltar para a lista que Paulo descreve aqui em Gálatas 5 das obras da carne. Porque ali nós vemos a natureza humana fora de controle, no mais alto excesso que ela pode produzir em todas as áreas. Olha o que ele diz, lá em Gálatas 5. Vamos abrir lá. Você lê essa lista e aí você entende por que é que eu preciso de domínio próprio. Porque em nossa carne não habita bem algum. Como Paulo diz em Romanos 7. Ele diz assim, no verso 19, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, as três na área sexual. Isso deveria chamar a nossa atenção. Todas as vezes que Paulo vai encabeçar uma lista de pecados, aqui em Gálatas, Efésios, 1 Coríntios, ele começa na área sexual. Colossenses 3, porque essa é uma das áreas mais difíceis dos seres humanos manterem o controle sobre os seus instintos e sobre os seus desejos pecaminosos. E talvez seja uma das áreas, juntamente com a ganância, o amor ao dinheiro, que tem feito com que líderes, pastores, tivessem tido uma queda terrível nesses pecados e dado mau testemunho do Evangelho e do nome de Cristo. Depois ele continua. Idolatria, feitiçaria na área da religião aqui. Depois ele continua dizendo inimizades, agora nos relacionamentos, inimizades, porfias, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ou seja, dividir, formar grupos, dividir a igreja, dividir os relacionamentos. Invejas, agora ele vai para o instinto da fome, da sede, e ele diz, bebedices, glutonárias aqui é a gula, é a pessoa que não tem controle sobre a fome, quanto mais come, mais quer comer, já se satisfez e quer comer. Embriaguez aqui é alguém que não se contenta em, se faz uso de alguma bebida alcoólica, em experimentar ou apenas de maneira regrada. Quero que os irmãos entendam que não estou dizendo que você deva fazer. É que a Bíblia condena a embriaguez. Se você faz uso e não tem limite e se embriaga, é pecado. Veja, Deus que criou o instinto e a sexualidade em nós, a fome e a sede em nós, a capacidade de adorar em nós, e o que nós fazemos? Ou o pecado que habita em nós? Pega a sexualidade que Deus criou para ser desfrutada num casamento monogâmico, heterossexual, para a glória de Deus, e faz com que agora o ser humano gratifique a sua carne usando o sexo, a sexualidade como bem ele entende, como Senhor da sua vida, sem levar Deus em conta. A capacidade que Deus deu do homem desejar adorar o sagrado, ele agora não sabe quem é este Deus, e agora ele adora tudo que ele vê pela frente, todo tipo de ídolo, as coisas criadas em vez do Criador.
Deus também nos criou como seres relacionais, e o que nós fazemos muitas das vezes com os relacionamentos? Brigas, discórdia, ciúme, inveja, ira, facção. Deus nos deu sede, e nos deu a fome, e nos deu algo maravilhoso, o paladar. Deus não só nos deu a fome, Ele nos deu prazer quando nós nos alimentamos, de sentir o sabor da comida que Ele criou para nós. E Paulo diz que são coisas boas para o nosso aprazimento e que a gente recebe com ações de graça. Mas a questão é quando a comida se torna agora quem controla a minha vida. A bebida se torna agora quem controla a minha vida. O sexo agora quem controla a minha vida. O dinheiro agora, que Deus me dá a capacidade de ganhar para eu prover para minha família, suprir necessidades alheias de outras pessoas, é quem controla a minha vida. E agora eu sou controlado por isso, e como é que eu saio disso? Através da regeneração, o Espírito Santo vem habitar em nós, para produzir em nós essa característica do fruto, o domínio próprio. É claro que nós não seremos perfeitos ainda. Mas nós não seremos mais dominados. Lá em Romanos 6 diz que nós não somos mais escravos desses apetites desordenados do pecado. Nós podemos ser homens e mulheres que buscam a capacitação do Espírito diariamente para dizer não a esses desejos pecaminosos que borbulham dentro de nós. O domínio próprio é o oposto dos comportamentos pecaminosos descritos nesta lista que Paulo faz. Pelo contrário, Paulo diz aqui no verso 23, domínio próprio, é isso que o Espírito Santo quer produzir em você e em mim. Lá em Romanos 8,13, Paulo diz, se vocês mortificarem pelo Espírito os feitos do corpo, vivereis. É parte da obra do Espírito Santo dentro de nós. E consiste esta obra em que Ele nos capacita para refrearmos os desejos, impulsos pecaminosos que estão dentro de nós. O domínio próprio também inclui um esforço da nossa vontade, mas impulsionados e incentivados pelo Espírito Santo, que produz a vontade dEle na nossa vontade. Nós temos que nos empenhar e nos esforçar para controlar os desejos pecaminosos que pulsam em nós. Mas só poderemos fazer esse exercício da força da vontade se formos impulsionados pelo Espírito Santo e a vontade do Espírito Santo conformando a minha e a sua vontade com a vontade dele, que é a vontade de Deus. E terceiro, nós somos ordenados a viver na prática do domínio próprio. Lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6. Nós vamos ver, na lista que Pedro faz, das coisas que nós devemos nos esforçar para acrescentar à nossa fé, ele vai mostrar que o domínio próprio é uma virtude de uma vida piedosa. É algo que caracteriza a vida de alguém que é devoto a Deus, que tem devoção a Deus, que quer viver para a glória de Deus. 2 Pedro 1, versos 5 e 6. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha lá, há esforço da nossa parte. Pedro está dizendo, vocês têm que reunir toda a diligência, todo o esforço de vocês nisso aqui, todo o empenho nisso que eu vou dizer. E ele diz, associai ou acrescentai à vossa fé a virtude. Virtude aqui é excelência moral, bondade moral. Então Pedro está dizendo, se esforcem para acrescentar à fé que vocês têm em Jesus, a excelência moral, a bondade moral. E ele continua, com a virtude,
acrescentar o conhecimento. Aqui é conhecimento de Deus. Com o conhecimento de Deus, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade, ou seja, uma vida de devoção a Deus. Veja, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, através dessa porção das Escrituras, usando o apóstolo Pedro. Você é um cristão que tem promessas maravilhosas que Deus nos deu, porque Pedro fala isso nos versos anteriores. Você já tem tudo aquilo que você necessita para uma vida piedosa. Deus já nos deu todo o poder, por meio do Espírito e das Escrituras, para viver essa vida e da oração. Agora ele diz: coloquem todo o esforço de vocês em acrescentar a vossa fé em Jesus, a excelência moral o conhecimento, e ao conhecimento de Deus, o domínio próprio. Vocês têm que controlar, exercer domínio sobre os apetites e desejos da vossa natureza humana, alinhando a vontade de vocês e os desejos de vocês em todas as áreas da vida, na sexualidade, como conduzir as finanças, em todas as áreas. Como usar a minha língua, porque Tiago 3 diz que nós colocamos freios no cavalo, um animal com uma força tremenda, e nós conseguimos freá-lo. Nós pegamos e vimos aí, Transatlântico e outros mais, naquela época não tinha, era uma embarcação grande com um pequeno leme, e Tiago diz assim: aquele que está conduzindo consegue guiar o navio para onde ele quer, com um instrumento pequenininho como o leme, pequeno em relação ao tamanho do navio. Mas nenhum de nós, Tiago diz, consegue domar esse órgão tão pequeno e minúsculo que é a nossa língua. Então, o domínio próprio também, não só na sexualidade, no uso do dinheiro, mas no uso da nossa língua, das nossas palavras. Irmãos, todo o nosso corpo e todo o nosso ser passa pelo domínio próprio. Lá em Efésios 4, Paulo vai dizer que nós devemos usar as nossas palavras para edificar e construir a vida das pessoas, não para destruir. Como que você tem usado a sua boca, as suas palavras? Como eu tenho usado as palavras que saem da minha boca, não só com os meus irmãos na igreja, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que trabalham comigo. Eu conheço pessoas que professam ser evangélicos, pessoas que eu conheço bem desde a infância, nunca deixaram de fazer uso do palavrão, até hoje. E estão em uma denominação que para mim é uma seita, não é uma denominação evangélica. Mas até hoje falam palavrão, normalmente, como era desde a infância. O vocabulário não foi transformado. A gente não precisa ficar usando um evangeliquez, irmãos. Não. Mas a gente precisa ter um vocabulário educado, respeitoso. Entende? Cheio de sabedoria. Sabedoria das Escrituras e sabedoria que nós adquirimos na prática na nossa vida. É coisa prática o domínio próprio, né? Não é teoria. É coisa prática. Colossenses 3. E aí nós vamos para as aplicações. Colossenses 3. Mais um imperativo de Deus para nós. O mandamento, através do apóstolo Paulo, para a gente viver uma vida marcada pelo domínio próprio. Mortificarmos o pecado ao invés de deixarmos que ele nos domine.
Colossenses 3, de 5 a 10, Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Avareza que é ganância, amor ao dinheiro. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É impressionante esse texto, é maravilhoso demais. Eu amo esse texto prático da Epístola aos Colossenses. Aqui é onde Paulo está aplicando o Evangelho. Ele veio até agora ensinando teologia, o Evangelho, doutrina. Agora ele diz, olha, agora que vocês foram unidos a Cristo e morreram com Ele, ressuscitaram com Ele em novidade de vida, vocês vão viver agora desta maneira. Uma vida que vai se refazendo com a imagem de Deus sendo formada em nós. Uma vida em que nós pegamos as práticas do velho homem. Aqui Paulo está falando de vícios e práticas que marcavam a minha e a sua vida quando nós estávamos identificados com Adão, antes da conversão. E ele diz, agora vocês jogam isso tudo fora, matem isso. Ele diz, façam morrer. Lembra quando Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Tomar a cruz passa por isso aqui, ó. Fazer morrer diariamente os desejos pecaminosos que estão fervendo em nós, querendo nos puxar para que a gente venha atender a eles e cometer o pecado contra Deus e contra o nosso próximo. Nós temos que matar o pecado, senão a gente já sabe o que ele vai fazer conosco, ele vai nos matar. Então, irmãos, o domínio próprio é algo que não é uma opção na vida cristã. Porque não há santidade sem domínio próprio. Para nós dizermos não ao pecado e dizer sim à vontade de Deus naquela área da vida, para que eu pare de mentir, de maldizer as pessoas, para que alguém que trai a esposa pare de trair a esposa, para que alguém que brinca com a pornografia na internet pare de brincar com a pornografia e mate isso, para que alguém, e todos, principalmente os homens, são tentados na mente com imaginações na área sexual. Todos nós somos tentados. A questão não é se somos tentados, é o que fazemos com a tentação. Expulsamos esses pensamentos quando eles surgem, ou nós abraçamos, agasalhamos e brincamos com eles e nos divertimos com eles. Para nós lançarmos e expulsarmos eles fora e olharmos para a cruz do nosso Salvador, nós precisamos do domínio próprio. E é fruto do Espírito. Então eu vou terminar com duas aplicações. Se a mansidão e o domínio próprio e todas as outras 7 características que nós aprendemos e analisamos aqui em 6 pregações, é aquilo que o Espírito Santo produz em nós e que nós temos que cultivar e praticar na nossa vida diária, o que é que eu devo fazer na prática para que o fruto do Espírito, e particularmente falando hoje da mansidão e o domínio próprio, seja uma verdade na minha vida. E eu consiga controlar os apetites e paixões desordenadas da minha natureza caída. Primeiro, procure, irmão e irmã, contemplar e meditar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Se possível, sempre que você puder, durante todo o dia. E ver o quanto Deus foi manso e gracioso ao perdoar os seus pecados, os seus fracassos. E isso fará
com que vocês e eu tenhamos em nosso coração, nascendo em nosso coração, humildade diante de Deus e mansidão diante dos homens. Contemplar e meditar no sacrifício substitutivo por Jesus naquela cruz, recebendo a maldição da lei no meu lugar, e ver que Deus foi manso comigo e com você, perdoando todos os nossos pecados a custo do seu Filho e todos os seus fracassos, vai fazer com que no seu e no meu coração nasça humildade diante de Deus e mansidão diante dos homens. Viva aos pés da cruz todos os dias. Eu e você ainda não sabemos o poder que há na cruz. É o poder não apenas que libertou você da condenação, é o poder que pode libertar você e eu do domínio do pecado todos os dias da nossa vida até a nossa partida ou a volta de Cristo. Segundo, eu suplico a você, irmão e irmã, busque com esforço, porque Pedro falou para a gente ser diligente e se esforçar. Busque com esforço fazer uso das disciplinas espirituais, principalmente oração, leitura e meditação da palavra de Deus diariamente. Eu não vou dizer o horário, eu não vou te dar uma regra e eu não vou falar o quanto tempo. Eu estou dizendo para você fazer uso dessas disciplinas que são meios de graça que Deus deu a você e a mim, pelos quais o Espírito Santo vai nos capacitar para exercermos domínio próprio contra a nossa natureza pecaminosa. Se você espera ter domínio próprio sobre as áreas mais frágeis da sua vida, no sentido das tentações que você mais frequentemente é visto, enredado por ela e às vezes caindo. Se você espera ter sucesso, vitória contra esses pecados, contra essas tentações, sem você fazer uso dos meios da graça de Deus, você não vai conseguir. Nós não somos mais sábios do que Deus. Infinitamente bem menos. Deus nos deu a sua palavra escrita. Deus nos deu a graça de nos relacionarmos com Ele em oração, levarmos a Ele nossas angústias, nossas lutas, nossas dificuldades e clamar a Ele por graça, poder para viver uma vida no Espírito. Mas não é só orar, é também fazer aquilo que cabe a nós, vir a este livro e conhecer a Deus, conhecer a sua vontade. Deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida, porque Ele nos controla por meio da palavra. Lá em Efésios 6, Paulo diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Se eu não me engano, na armadura de Deus, ali em Efésios 6, é a única arma de ataque do soldado romano que Paulo descreve ali. É a espada. Como nós contra-atacamos as tentações que vêm de fora pelo diabo e as que vêm de dentro pela nossa natureza caída, por meio da palavra. Eu estou sendo tentado numa área, estou vendo os desejos pecaminosos fervendo em mim. E aí eu trago um texto, um mandamento, uma promessa, um texto que fala daquela área e de como eu devo viver para a glória de Deus. E ali eu travo a luta, no poder do Espírito e da palavra. Leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia e ore. E faça isso todos os dias, até o dia que você morrer ou se o Senhor voltar. Mas faça isso. Deus te deu esta graça, faça uso dela. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê graça de vivermos regando, cultivando e praticando o fruto do Espírito para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus.